Boa noite a vocês, meus irmãos. É uma satisfação estar mais uma vez aqui. Cada vez que eu venho aqui, eu fico lisonjeado, feliz por poder ter essa oportunidade, né? Para mim é sempre uma honra poder compartilhar essas informações, esse conhecimento com os queridos irmãos. Porque essa é uma aula bem densa, bem difícil, né? Um assunto bastante complexo. E eu tenho me preparado bastante para dar essa aula. Tenho estudado de forma bem aplicada. A Paula tem visto, né? As outras aulas eu sempre estudo, né? Antes de dar as aulas, estudo novamente, porque a gente, embora tenha esse material, não fui eu que escrevi, mas a gente supervisionou e revisou, mas quando a gente vai dar aula é diferente. Então, eu estudei bastante esse assunto, tentei trazer de uma forma que fique claro para vocês, né? Eu acredito que aqueles que leram devem ter tido um pouco de dificuldade, que de todo o curso é um dos assuntos mais difíceis, né? Mas eu tentei organizar aqui de uma forma que seja palatável, que vocês possam digerir e possam entender, principalmente. Então, tentei trazer de uma forma bem mais simples possível. Mas eu queria a atenção de vocês, né? Porque esse é um assunto que, para nós, pode ser muito importante em questões apologéticas, de defesa da fé e defesa da Bíblia. É um livro de introdução, é uma disciplina de introdução à Bíblia que nós estamos tendo. Então, vamos fazer um voo até o passado, até a história. Já fizemos a transmissão oral na aula passada, o início da escrita, e agora vamos fazer a parte da transmissão textual. Então, como o texto foi se transmitindo ao longo dos tempos, ao longo dos séculos. Há algumas teorias conspiratórias que circulam na sociedade de que os textos bíblicos foram manipulados, foram adulterados por reis, por governantes, por religiosos, e nós vamos ver nessa aula que não é bem assim. E nós temos abundantes provas de que realmente não foi bem assim. E de que há, sim, ao contrário, provas e evidências de que não houve manipulação, não houve adulteração do texto. E essa crítica, ela acaba por não se sustentar, então, diante de tantas evidências, e eu quero começar a falar dessas evidências, então, com vocês a partir de agora. Essa ideia de que instituições, sejam elas políticas, religiosas, têm manipulado o conteúdo, ou têm controlado a mensagem que está escrita, isso não se sustenta. Os tais dos supostos evangelhos proibidos, que se diz que em determinado momento da história foram retirados alguns textos ou foram acrescentados outros, isso não se sustenta. A mensagem bíblica, ela não foi moldada para o interesse de algumas elites, como se diz por aí. Essa crítica, então, ela não faz sentido. Eu quero, para demonstrar isso que eu estou dizendo, abordar duas perspectivas. Uma que vai no sentido interno das Escrituras e outro que vai numa abordagem externa às Escrituras. Então, primeiro nós vamos abordar algumas evidências internas da confiabilidade da Bíblia, para depois abordar algumas evidências externas à confiabilidade da Bíblia. Então, falando das evidências internas, nós vamos, logicamente, ao conteúdo, então. Ao conteúdo, à mensagem em si. E nós vamos demonstrar que a Bíblia é o livro, na verdade, mais honesto da história. Isso porque ela não foi escrita para proteger os seus heróis, os seus reis, os seus religiosos. Desde Gênesis nós já percebemos que ela registra, na verdade, o contrário. Ela registra o opróbrio da humanidade. Ela registra uma história de desobediência. Desde Adão a gente já percebe o homem desobedecendo a Deus, o homem envergonhando a Deus, o homicídio de Caim, que vem em seguida, a arrogância na ocasião da Torre de Babel, a imoralidade sexual por ocasião do relato de Sodoma e Gomorra, as mentiras de Abraão e também o nome de Jacó, o que dá nome ao povo de Israel, mas a Bíblia não esconde o seu caráter de enganador. O ódio e a inveja dos irmãos de José estão lá escritos e registrados. Se fosse para fazer um texto manipulado, você acha que não seria interessante retirar essas coisas? Extrair essas vergonhas, esses pecados? Mas a Bíblia, ao contrário, ela expõe, sem nenhum disfarce. Ela é transparente em relação aos seus maiores heróis, demonstrando, revelando aquilo que há de pior nesses personagens. Nos livros de Moisés, há dezenas e dezenas de episódios de desobediência, de idolatria, de enganos e de corrupções. Moisés, que é o grande líder do Antigo Testamento, a história dele começa por um assassinato, ele matando um egípcio, e termina com a proibição dele de entrar na terra, por causa de uma falha. O povo de Israel é liberto por ele, mas rapidamente adora um bezerro de ouro. Desde o início, a história do povo de Deus é um ciclo de rebeldia e de incredulidade.
Desde o início, lá na Torá, nos primeiros 5 livros da Bíblia, nós já encontramos mais de 30 episódios diretos, narrativas diretas de desobediência. A Bíblia não poupa reis, ela não poupa governantes, ela não poupa, por exemplo, Davi, talvez um dos maiores heróis da história bíblica. Ela apresenta publicamente o seu episódio de adultério e de assassinato. Salomão, que é revelado, colocado como o homem mais sábio, também aparece como um idólatra, que faz alianças imorais, que tem relações imorais com centenas de mulheres. Acabe e Jezabel são confrontados por Elias por causa de seus crimes. Zedequias, ele ignora os profetas e conduz o povo à ruína. O livro de Reis relata mais de 20 reis no reino do norte. E todos os reis são ruins, são maus. Dos reinos do sul, nós temos 19 reis. E dentre eles, apenas 8 são bons. O resto, todos eles ruins. Se a Bíblia tivesse realmente o propósito de manipular, de esconder os erros, você acha que a Bíblia revelaria todas essas vergonhas? Essas histórias simplesmente seriam extraídas, retiradas das Escrituras. Mas ela revela também o defeito de líderes religiosos. Arão, por exemplo, um sacerdote, o primeiro sacerdote, é ele que fabrica o bezerro de ouro. Nadab e Abiú oferecem fogo estranho no altar e morrem. Os filhos de Eli corrompem o culto. Os sacerdotes de Manassés colocam ídolos no templo. Os profetas de Baal são desmascarados por Elias. Jeremias, Oséias, Miqueias e Malaquias denunciam a ganância, a hipocrisia dos sacerdotes, dos líderes religiosos. O Antigo Testamento inteiro mostra a história de um povo que é sempre infiel, de líderes que se desviam o tempo inteiro, e Deus permitindo a invasão de impérios estrangeiros, de nações estrangeiras, como a Síria, como a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e por fim Roma, todos como instrumentos de correção e de juízo ao próprio povo de Deus, ao povo escolhido, ao povo que foi separado para Deus fazer uma aliança com ele. Pois o Antigo Testamento revela a história de um ciclo interminável de idolatria e de desobediência. Você acha mesmo que se reis, políticos, religiosos quisessem manipular o texto, eles não tirariam todas essas vergonhas? O padrão do Novo Testamento também não é muito diferente. Nós vemos o erro de discípulos, a vergonha de discípulos, de apóstolos. Pedro nega Jesus, Tomé duvida, Judas trai, Paulo persegue. As igrejas são corrigidas nas cartas. Há inúmeras advertências contra lideranças, contra igrejas que estão promovendo divisões, heresias, materialismo, frieza espiritual. Paulo não se declara o perfeito dos apóstolos, ele se declara o pior de todos os pecadores. O livro de Apocalipse revela comunidades, igrejas mornas, corruptas, idólatras. A Bíblia, portanto, fazendo uma análise interna do conteúdo que ela revela, muito dificilmente seria um livro manipulado, porque ela denuncia aquilo que é de mais vergonhoso no ser humano. Sem nenhum filtro, ela revela os erros, os pecados e as vergonhas da humanidade. Ela mostra a corrupção dos poderosos, o desvio de líderes, de religiosos e a infidelidade do povo. Isso nos faz lembrar de uma única verdade: todos pecaram e carecem da graça de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E o nome que é mais exaltado na Bíblia, ou que deveria ser o nome mais exaltado, Jesus Cristo, é aquele que se apresenta como o humilhado. É aquele que é condenado à morte. É aquele que tem uma morte vergonhosa. Você acha que se esses textos todos fossem manipulados, quem manipularia dessa forma? Imperadores romanos, reis, políticos, líderes religiosos? Dos 2 imperadores romanos que aparecem no texto do Novo Testamento, 2, César Augusto e Tibério César, são personagens absolutamente periféricos. Nada é dito a respeito deles. Não tem qualquer relevância. Não são exaltados. Passam quase que despercebidos. Dos reis citados no Novo Testamento, nós temos Herodes o Grande. Tenta matar Jesus. Herodes Antipas comete adultério e assassina João Batista. Herodes Agripa I mata o apóstolo Tiago e persegue a Pedro. E depois morre comido por vermes. Herodes Agripa II ouve Paulo e zomba da sua fé. Pôncio Pilatos, governador romano, lava suas mãos diante da injustiça. Jesus, quando se refere aos líderes religiosos, os chama de raça de víboras, os chama de sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Se refere a eles como cegos que guiam outros cegos. Hipócritas, essa denúncia é repetida por mais de 15 vezes
Somente em Mateus capítulo 23. Amigos do dinheiro, matadores de profetas. E Jesus anuncia o juízo sobre os líderes religiosos da época, que supostamente estariam manipulando o texto. Os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Se fosse para ser um livro forjado, para autopromoção ou manipulação, nenhum desses elementos certamente estaria no texto. Nenhum político ou religioso teria interesse em preservar tais humilhações.